Você sabia que bailarinas têm um nível de condicionamento cardiorrespiratório semelhante ao de pessoas sedentárias? Sim, é isso mesmo que você ouviu. Apesar de toda a sua leveza e agilidade, o condicionamento cardiorrespiratório de bailarinas pode ser comparado ao de pessoas que não fazem nenhuma atividade física. E isso pode ser um problema gravíssimo para os palcos. No vídeo de hoje eu vou te explicar o que é esse tal de condicionamento cardiorrespiratório e o que você deve fazer para não ficar ali no grupinho das bailarinas sedentárias. A aptidão cardiorrespiratória diz respeito à capacidade dos nossos sistemas cardiovascular e respiratório de bombear e transportar sangue com oxigênio para os nossos músculos durante uma atividade física. Essa capacidade normalmente é bem importante quando a gente faz algum exercício físico muito intenso ou muito longo. Por exemplo, uma bailarina que participa de um espetáculo com coreografias que variam de 4, 6 a 10 minutos vai precisar muito da aptidão cardiorrespiratória. Sem isso, ela não vai conseguir chegar no final do espetáculo com aquela plenitude que a gente tanto precisa ver em uma bailarina. E agora você pode estar se perguntando, tá, mas se ela precisa tanto disso nos palcos, como é que a aptidão cardiorrespiratória de uma bailarina pode ser comparada de uma pessoa sedentária? A resposta está na estrutura de uma aula de balé. Uma aula de balé é muito focada na técnica do movimento. Você aprende em uma aula como deve executar cada um dos passos, como deve ficar os braços, para onde deve ficar a cabeça, onde começa e termina o movimento e por aí vai. Se você já fez uma aula de balé, você sabe que a técnica não é nada fácil. Então você realmente precisa prestar muita atenção em tudo que está acontecendo para conseguir absorver e colocar no seu corpo. São muitas coisas para pensar enquanto você faz um único movimento. Por conta disso, a estrutura de uma aula de balé costuma ser: o professor fala os passos, explica o movimento, demonstra uma vez com música, às vezes os alunos marcam uma vez o movimento e só depois é que eles executam. Além disso, os exercícios mais longos de uma aula não chegam a ter 3 minutos de duração, o que a gente sabe que é bem diferente do que acontece em uma coreografia. Por fim, a frequência cardíaca de uma aula de balé só começa a subir lá pelos grãos-da-pãs. Inclusive, eu já fiz essa análise com a minha aula de balé, anotando a frequência cardíaca. Tá bem legal esse vídeo, eu vou deixar aqui no card para vocês. Vocês conseguem perceber com tudo isso que a aula de balé é muito pausada para que a gente consiga aprender a técnica dos movimentos? Por conta disso, é muito difícil a gente conseguir estímulo suficiente para desenvolver a aptidão cardiorrespiratória. Por aí vocês conseguem perceber que a estrutura da aula é bem diferente da estrutura de um espetáculo. E isso tudo poderia ser apenas uma percepção minha, pessoal, da minha cabeça, mas vamos ver o que a ciência tem a dizer sobre isso? Esse estudo aqui é um estudo bem tradicional no meio das ciências da dança e ele fala sobre diversos aspectos do condicionamento físico de bailarinos. Ele traz aqui uma tabela que compara o VO2 máximo, uma medida que avalia a aptidão cardiorrespiratória entre bailarinos, outros atletas e pessoas sedentárias. Como vocês podem ver, o cardio dos bailarinos de fato é bem inferior ao de outros atletas e está muito mais próximo ao de pessoas sedentárias. O grande problema é que dentro do palco a gente realmente precisa muito desse condicionamento. Como você pode observar na comparação entre esses dois gráficos tirados de um outro estudo. Ou seja, nós temos uma demanda muito grande nos palcos que não é suprida nas nossas aulas e ensaios. E o que será que a gente pode fazer com relação a isso? Treinos suplementares. Esse mesmo artigo é super interessante, traz um passo a passo de como deve ser realizado o trabalho de aptidão cardiorrespiratória em bailarinos. Esse trabalho passa por 3 etapas. A primeira etapa, através de exercícios contínuos que podem ou não incluir gestos de dança, onde a intensidade esteja entre 70% e 90% da frequência cardíaca máxima. A segunda parte foca em um exercício intermitente, onde existam estímulos de 3 a 6 minutos, com descanso proporcional. Aqui a intensidade vai ficar a 90% a 95% da frequência cardíaca máxima. E a terceira etapa vai incluir períodos de estímulos de 15 a 30 segundos,
com a máxima intensidade e descansos, de 3 a 5 vezes maiores. Se você é bailarina profissional, o autor desse estudo sugere que você deveria fazer de 3 a 4 vezes por semana treinos desse estilo, dentro, claro, de toda uma periodização. Se você só acrescentar esses treinos dentro da sua rotina, você corre o risco de exceder no treinamento e ter uma lesão. Se você estuda para ser bailarina profissional, a recomendação é que você faça esse tipo de treino 2 vezes por semana. E se você faz balé por hobby, o ideal é seguir as recomendações para pessoas normais. Caso queira melhorar sua performance em coreografias para espetáculos e apresentações, eu recomendo ali uma frequência de 1 a 3 vezes por semana. Agora eu quero saber de vocês. Vocês já sabiam que bailarinas tinham níveis tão baixos de aptidão cardiorrespiratória? Conseguiram entender o porquê isso acontece? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E se você quiser treinar comigo, eu te convido a conhecer o Clube Bailarina Preparada, que é a plataforma mais completa de preparação física para bailarinas. Lá você vai encontrar mais de 100 treinos de todas as capacidades que você precisa para evoluir no balé, incluindo, claro, treinos de cardio. Os treinos são atualizados todos os meses. Se você quiser conhecer o clube, o link tá aqui na descrição. Aproveita que essa semana tem Black Week. E se você quiser continuar aprendendo sobre preparação física para bailarinas, assista esses outros vídeos aqui do canal.